Bom dia, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar hoje a nossa primeira aula de artes num modelo um pouco diferente. Um pouco diferente não, muito diferente. Que eu estou aqui na minha casa e vocês estão aí em suas casas. Primeiramente vou fazer um resumo do que vimos até então. No nosso primeiro encontro, nós falamos das artes no geral, o que iremos trabalhar em artes. E dividimos ela em 4 aspectos, 4 linguagens das artes, que foram as artes visuais, onde a gente vai ver a pintura, o desenho, a fotografia, o cinema, o audiovisual. Falamos da dança, falamos do teatro e também falamos da música. Nessa aula eu levei algumas fotografias, levei esculturas, levei alguns instrumentos, toquei uma flauta transversal para a gente ouvir, conhecer um pouco. E ao final concluímos que a principal ferramenta para a gente fazer arte é o quê? É a imaginação e é a criatividade. Com ela a gente pode transformar coisas, elementos que até então a gente olha e vê que a gente não pode ver arte, e ali a gente encontra alguma escultura, uma folha de papel em branco, por exemplo, usando a imaginação e a criatividade, a gente faz desenhos e faz pinturas com aquilo e aquilo vira arte, né? No nosso segundo encontro, nós falamos da música no Brasil. Pegamos um mapa do Brasil, nas regiões, e falamos um pouco da música que caracteriza aquela região, a música mais tocada, a cultura musical mais ouvida naquela região. Na nossa terceira aula, estávamos próximo ao carnaval e a gente viu um pouco da história do carnaval, um pouco das músicas, da dança que faz o carnaval aqui na nossa região do Nordeste e um pouco da nossa região, do nosso estado do Ceará. Depois falamos um pouco da fotografia e fizemos um desenho, uma folha de papel em branco A4 com carvão, lembrando de uma imagem que vimos no nosso livro, que fala da primeira fotografia registrada no mundo, que ela parecia uma fotografia como se fosse um desenho feito a carvão. Em seguida assistimos um filme de Charlie Chaplin chamado O Circo, e estudamos um pouco da origem do cinema, começando ali com o cinema mudo, onde o principal ator e peça fundamental desse cinema foi o Charlie Chaplin, que divulgou esta arte para o mundo. E na aula de hoje nós iremos falar a respeito das artes visuais e mais especificamente das artes plásticas, ou da pintura, do desenho, que a gente costuma chamar, onde iremos utilizar as cores, as formas geométricas, as linhas, ponto, as formas livres, e estudá-las e fazer arte, fazer a criação. A nossa primeira atividade desta aula será uma atividade simples. Você irá, junto com o auxílio de algum adulto, fazer um autorretrato. O que é o autorretrato? É uma forma de pintura onde o artista desenha sua própria imagem. Você pode tirar uma foto sua ou ver uma foto sua e fazer o seu retrato. E até pode colocar alguns acessórios que você gosta, uma bola de futebol ou alguma roupa que você gosta. Iremos ver alguns autorretratos de alguns artistas brasileiros e internacionais também, para a gente conhecê-los e também para a gente ver como é que eles se desenharam. Autorretrato significa desenhar a si mesmo. Então este é o primeiro exercício para que possamos dar início ao estudo das artes plásticas, que está dentro das artes visuais. Agora vamos ver alguns artistas que desenharam o autorretrato. Primeiro aqui é Tarsila do Amaral.
Ela nasceu em São Paulo, no ano de 1886, e ela morreu também em São Paulo no ano de 1973. Ela foi pintora, desenhista e tradutora brasileira de diversas obras, né? Também foi uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista do Brasil. Lembrando que nós pintamos um desenho da Tarsila do Amaral na nossa primeira aula. A próxima artista chama-se Frida Kahlo. Ela nasceu em 1907 no país México. Ela criou muitos retratos, autorretratos também, obras inspiradas na natureza, nos artefatos do México. A grande inspiração dela é a cultura popular do país. Ela colocou um estilo de arte popular para explorar questões de identidade, de gênero, de classe e raça na sociedade mexicana. E ela fez um desenho, um autorretrato bem parecido com a sua imagem. O próximo artista chama-se Vicente van Gogh. Nasceu em 1853 na Holanda. Ele é um pintor considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte. Por quê? Ele criou mais de 2.000 trabalhos em pouco mais de uma década, incluindo por volta de 860 pinturas a óleo. E a maioria dessas pinturas foram durante seus 2 últimos anos de vida. Então a sua obra ela abrange paisagens, naturezas, retratos, autorretratos, caracterizados por cores fortes, vibrantes e dramáticas. E agora, o autorretrato do professor, olha que beleza. Vejam que o meu autorretrato ele não é tão fiel à minha expressão, ao meu rosto, quanto ao dos artistas que vimos anteriormente, né? Por quê? Porque a ideia do autorretrato é uma maneira da gente se expressar as nossas emoções. Não necessariamente o nosso desenho tem que ser igual ao que realmente a gente é, a nossa figura, a nossa face. Mas, olhem o meu desenho, por exemplo. Eu fiz uma foto de perfil, que eu acho mais fácil de desenhar. Não está nem nada parecido, porém, o que eu quis colocar de emoção foi o que eu estou vivendo nesse momento que estamos passando hoje. O que é que eu estou fazendo? A minha forma artística ela cresceu bastante, porque eu estou estudando mais música, por exemplo, por isso que eu desenhei alguns símbolos musicais aí. Eu estou plantando bastante, que é uma coisa que eu gosto, de estar mais junto à natureza, de estar mais perto do verde. E aí a gente planta bastante aqui, a gente colhe bastante, tem muito esse contato com essa natureza. Então o que eu estou vivendo hoje, a minha expressão é essa de contemplação, de procurar mais tranquilidade e acreditar que isso vai passar logo. Com muita fé isso passará brevemente. Então, eu fiz o meu desenho com um lápis grafite, né? Ficou um pouco claro aí, mas dá para entender um pouco. E coloquei o que eu estava sentindo, os meus sentimentos. Mas vocês podem fazer os seus desenhos com o que vocês quiserem. Pode ser com giz de cera, pode ser com canetinha, pode pintar dentro do desenho, pode ser de grafite também, como eu fiz. O importante é que a gente faça uma arte que traga o nosso sentimento. Converse com seus pais, converse com o adulto que está lhe acompanhando nas aulas. Se você está assistindo a aula sozinho, pode ver o que é que você está sentindo. E quando você for fazer o seu retrato, você traz as suas emoções, os seus sentimentos. Pode colorir, pode desenhar outros objetos. Pode ficar à vontade neste sentido, tá bom? Outra coisa importante fazer, que eu vou pedir para vocês, é que vocês tenham um material, um caderninho, alguma coisa para vocês irem anotando o tema de cada aula, para quando a gente retornar às nossas atividades, ter todo esse registro das aulas, tá bom? É como se fosse um diário que você vai fazer a respeito da disciplina de artes, certo?
Nessa atividade agora do autorretrato, você pode fazer numa folha em branco, folha de ofício em branco, ou quem tiver caderno de desenhos também, faz um caderno de desenho, ok? E um grande abraço para vocês, nos encontramos na próxima sexta-feira, tá bom? Qualquer dúvida pode falar lá no grupo, que a gente vai tirando. Abração para vocês.